Olá a todos, primeiramente quero deixar aqui meus cumprimentos a cada um de vocês que chegou até esse vídeo. Esse vídeo ele faz parte de um trabalho desenvolvido dentro da disciplina Direito Aplicado 2, a qual temos como professor o Dr. Eduardo Bussato. Eu, Anderson, minha colega Heloísa e meu colega Roberto, nós fazemos parte do curso de Ciências Contábeis da UniOeste. Nós fizemos pesquisa a respeito do Imposto Territorial Rural, o ITR, e estamos aqui para iniciar a apresentação para vocês daquilo que conseguimos levantar de informações. Olá a todos, primeiramente quero deixar aqui Vamos dar início fazendo uma breve introdução ao imposto, qual que é o seu objetivo, a sua definição, apresentando um contexto histórico para que vocês possam entender melhor. Além do seu ente tributante, que no caso é a União, também falaremos sobre a base de cálculo de suas alíquotas, também eventuais isenções ou benefícios fiscais. Então, esse Imposto Territorial Rural, o ITR, é um tributo diretamente relacionado ao surgimento da República Brasileira e sua face agrária. No país, o ITR ele foi introduzido pela Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil no ano de 1891, através do seu artigo 5º, através do seu artigo 9º, que atribui a competência aos Estados Federativos. A Emenda Constitucional número 5 de 1961, por sua vez, transfere a competência aos municípios, sendo superada somente 3 anos depois, pela Emenda Constitucional número 10, de 1964, que designa a competência à União, e atualmente é a União responsável por esse imposto. Ele era um imposto, até na época, meramente fiscal, mas ele começa a ganhar novos contornos com o Estatuto da Terra de 1964, que visava regular os direitos e obrigações de bens rurais, para os fins de execução da reforma agrária e promoção da política agrícola. Para esse diploma, a propriedade desempenha integralmente sua função social. A proposta dessa lei era justamente utilizar o Imposto Territorial Rural como um importante instrumento para combater a improdutividade e distribuir terras desapropriadas. Para tanto, o Estatuto criou diretrizes diversas para a reforma agrária, como planos periódicos e fundos de custeio. Já em 1979, a lei ainda ganha possibilidades de redução de 90% a título de estímulo fiscal, segundo o grau de utilização econômica do imóvel rural. O imposto sofreu mudanças significativas, principalmente na Constituição Federal de 1988. E em 2003, também sobre a Emenda Constitucional número 42, ela modifica os artigos 153 e 158 quanto à fiscalização e cobrança do ITR, cabendo a totalidade arrecadada do imposto aos municípios que assumem tais responsabilidades. A repartição ocorre por intermédio da Receita Federal do Brasil, através de convênio. A lei que rege o ITR é a Lei 9.393, de 1966, e por conseguinte ela sofreu algumas alterações. No cenário atual, o Imposto Territorial Rural é o Decreto número 4.382 de 2002. Ele disciplinou o tributo, definindo aspectos como responsáveis tributários, incidência, isenção e imunidade, ao qual o Roberto vai abordar na sequência. Vamos falar sobre a base de cálculo e suas alíquotas. No Brasil, a base de cálculo dos tributos é conceituada como uma grandeza econômica sobre a qual incide uma alíquota para resultar no valor a ser pago deste tributo. O Código Tributário Nacional especifica para cada tributo uma base de cálculo distinta. Então, cada imposto tem sua base de cálculo. O imposto varia conforme o tamanho da propriedade e seu grau de utilização. Então, quanto maior a terra, maior o imposto a ser pago. Quanto mais utilizada com atividades de agricultura ou pecuária, por conseguinte, o imposto vai ser menor. Aqui temos um exemplo de valores de ITR a ser pago em porcentagem do valor da terra nua tributável. Então, uma pequena propriedade com produtividade alta, ela vai pagar cerca de 0,03%.
Já mesmo pequena propriedade rural, estando ociosa, vai pagar 1%. Grande propriedade com produtividade alta, ela vai pagar 0,45% de alíquota. Já a mesma propriedade sendo grande, mas ela estando ociosa, chega a 20%. Também vou abordar aqui os contribuintes irresponsáveis. A definição de contribuinte, ele é o sujeito passivo de uma obrigação tributária. Toda pessoa que paga tributo, sendo sentido genérico, aos cofres públicos, quer seja da União, dos Estados, dos municípios ou do Distrito Federal. O nosso Código Tributário Nacional, em seu artigo 121, parágrafo único, conceitua como contribuinte o sujeito passivo da obrigação principal, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constituía o respectivo fato gerador. Também esse fato gerador vai ser abordado pelo Roberto na sequência. Então, nesse caso desse imposto, o contribuinte principal é o proprietário do imóvel rural, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Então, agora, dando sequência ao trabalho, o Roberto abordará mais assuntos importantes e repassará até vocês. Olá, então dando continuidade à apresentação sobre o ITR, vou começar falando sobre o fato gerador e a incidência do ITR. Conceito de fato gerador. O ITR ele incide sobre a propriedade, a posse a qualquer título ou domínio útil de imóvel rural, sendo devido pela pessoa natural ou jurídica que detenha tal condição sobre o imóvel rural. Situações que caracterizam a incidência do imposto. Existem várias situações. Eu apresentei duas. O ITR ele incide sobre o imóvel rural compreendido em programa oficial de reforma agrária, caracterizado como assentamento, dependendo da titulação feita e da forma de exploração do imóvel rural. Hipótese de não incidência ou imunidades. Existem várias também e eu coloquei uma de cada aqui. Imunidade. O imposto não incide sobre pequenas glebas rurais quando as explore só ou com sua família o proprietário que não possua outro imóvel. Isenção. Os imóveis rurais oficialmente conhecidos como áreas ocupadas por remanescentes de comunidades de quilombos que estejam sob a ocupação direta e sejam explorados individual ou coletivamente pelos membros destas comunidades, são isentos do imposto sobre a propriedade territorial rural. Na questão de apuração e recolhimento do ITR. O período de apuração. Ele é anual, ou seja, há uma taxa anual a ser paga. As formas de apuração e cálculo do imposto. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o valor da terra nua tributável a alíquota correspondente, considerados a área total do imóvel e o grau de utilização. Nos prazos e procedimentos para recolhimento, o imposto deverá ser pago até o último dia útil do mês fixado pela Secretaria da Receita Federal. No caso do ano de 2023, o último dia para pagamento era o dia 29 do mês de setembro. Legislação aplicável no ITR. Principais normas legais e regulamentares. A regulamentação do ITR está na Constituição Federal, no CTN, em decreto-lei, no Plano da Receita Federal e em instruções normativas. Eventuais alterações recentes ou previstas. Eu encontrei aqui a Instrução Normativa de 14 de março de 2019, referente ao valor da terra nua por hectare. O ato tem por finalidade orientar sobre a prestação de informações para que seja apurado o arbitramento da base de cálculo do imposto sobre a propriedade territorial rural. Agora aqui, jurisprudência relevante. Eu achei duas situações aqui de jurisprudência. A primeira fala sobre vedação à tributação. Foi cobrado, houve incidência de ITR e IPTU sobre o mesmo imóvel, o que não pode acontecer, só pode ser cobrado um ou outro. E também aqui na segunda situação foi isenção, área da reserva legal.
Segundo o que aparece aqui, teria que ter sido registrado no CAI essa situação. Mas como dá para ver mais ao final aqui, diz que há desnecessidade de registro, ou seja, não pode ser cobrado por área de reserva legal. Olá, eu sou a Heloísa e vou dar continuação à fala do Roberto em relação ao o imposto ITR. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os impactos econômicos e sociais em relação aos reflexos do imposto na atividade econômica. Uma parte do dinheiro arrecadado fica com o governo federal e entra no orçamento da União. A outra parte vai para as prefeituras dos municípios onde as áreas se localizam. Para os efeitos de apuração do ITR, considera-se, então, segundo a legislação, é considerado o VTN, que é o valor da terra nua, já abordado nos slides anteriores, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos às florestas plantadas, a área tributável, a área total do imóvel, em exceção, né, as de preservação permanente e de reserva legal, previstos na Lei 12.651 do ano de 2012. Área de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas declaradas mediante ato do órgão competente. Então, lembrando que o órgão competente pode ser município, estado ou união, e áreas sob regime de serviço ambiental e áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração. Observação: não cabe à legislação tributária definir o que seria área de preservação permanente, de reserva legal ou de florestas nativas. Esses temas são típicos de direito ambiental, que se refletem do direito tributário em função da Lei 9.393, do ano de 1996, em relação ao ato declaratório ambiental (ADA). São áreas de interesse ambiental não tributáveis consideradas para fins de isenção do ITR: área de preservação permanente, APP, área de reserva legal, área de reserva particular do patrimônio natural, prevista na Lei 9.985, do ano de 2000, e a área declarada de interesse ecológico. Só abordando ali, a ADA, então, é o documento de cadastro das áreas do imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o integram para fins de isenção do imposto sobre a propriedade territorial, ITR. Então, essas últimas áreas que eu citei, elas não possuem a cobrança do imposto ITR. Possíveis distorções ou incentivos gerados. Aqui eu consegui encontrar duas distorções de duas pessoas diferentes. Então, uma das distorções encontradas foi a fala do economista e diretor do Centro de Cidadania Fiscal, Bernard Hepp, onde ele diz que o ITR não arrecada nada e que só foram arrecadados 1,5 bilhão em 2018 de todos os imóveis rurais do Brasil e não é eficiente como promotor do uso eficiente da terra em 2018. Lembrando que no ano de 2018 estavam cadastrados no CAR, Cadastro Ambiental Rural, 4.809.554 imóveis rurais, equivalente a 94% do esperado. Lembrando que o cálculo para saber o valor do ITR é o VTN, ou seja, o valor da terra nua, multiplicado pela área tributável dividido pela área total. Outra distorção foi do consultor tributário Eudes Cipel ao comparar o ITR com o Imposto Territorial Predial Urbano, o IPTU, em que ele comentou o caso de um proprietário localizado numa área de 5.000 metros quadrados e que se declarou isento do ITR, mas paga R$ 10 para cumprir a legislação. Eudes disse também que o imóvel custava 3 milhões e que se fosse para o proprietário pagar o ITR, ele estaria na primeira faixa, ou seja, ele deveria pagar 30 mil em cima do imóvel.
mas pelo proprietário utilizar o imóvel como moradia, o mesmo pagaria menos de R$ 900 de imposto, porém ele paga somente R$ 10. Importância social e finalidade do imposto. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, TR, é um tributo federal que incide sobre a posse ou domínio útil de imóveis rurais. O ITR tem como objetivo estimular o uso racional e produtivo da terra, evitando a especulação imobiliária, processo de mudança na valorização dos solos, consistindo na prática de obtenção de lucro privado a partir de investimentos realizados sobre um determinado terreno, e o latifúndio improdutivo, que é a propriedade cuja função social não é cumprida, portanto, possui terras improdutivas, não havendo nelas exploração com fins econômicos ou sociais. Então, o que a gente viu neste trabalho ou seminário foi a Lei número 9.393 do ano de 1996, que rege o ITR, os valores do ITR serem pagos em porcentagem do valor da terra nua tributável, o conceito de fato gerador, vimos também as situações que caracterizam a incidência do imposto, como é realizada a apuração e recolhimento do ITR, a jurisprudência relevante, as eventuais alterações recentes ou previstas, vimos os reflexos do imposto na atividade econômica, as possíveis distorções ou incentivos gerados e a importância social e a finalidade do imposto ITR.